A função potência. A função potência eu deixei por último porque ela é mais delicada, mas nada que um pouquinho de atenção não resolva. Pois bem, função potência, vou escrever aqui, como o nome diz, é uma potência. É uma potência. Você pergunta, professor, mas a exponencial é uma potência? Só que a exponencial é uma potência com a interna no expoente. Uma potência a gente sabe que ela tem base e tem um expoentezinho aqui em cima. Base e expoente. Na função exponencial, a interna, ou seja, onde a variável aparece, ela fica no expoente. Na função potência, a interna, ela vai ficar no expoente não, porque senão seria exponencial, ela vai ficar então onde? Na base. Ou seja, você viu uma função potência, já sabe que a interna é na base. Ok, então vamos passar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, função potência. Por quê? Primeiro tem que identificar que é potência e a gente percebe que a variável aparece na base. Ou seja, está aqui a nossa interna. A nossa interna é a própria variável. Ok? Nice. Não é exponencial. Não tem o exim e nem tem variável lá no expoente. Na verdade, guys, existem funções exponenciais sem ser com exinho. Mas a gente não vai trabalhar. Mas para identificar que é exponencial, basta a variável aparecer no expoente. Mesmo que não seja o exinho, que não é o nosso caso, que a gente mais... Só comentário mesmo. Voltando. Se a gente ver essa função aqui, x mais 1 elevado a 5. Já foi 5, eu vou colocar 7. Essa função. Que tipo de função é? Ora, isso aqui é uma potência. Se é uma potência, o que significa? Que é uma função potência? Pronto, simples assim. Mas a nossa questão é, e a interna? Como comentamos agora há pouco, a interna, ela fica, vou até pintar de azul aqui, a interna fica na base. Eu fechei, putz, eu apaguei e eu saí sem querer, aí como eu saí não tem como voltar. Como é que a gente faz? A gente faz de novo aqui, né? Base. E aí seleciona de novo esse negócio e pinta de azul. Pronto. Ok, guys. Então a interna fica na base. Ou seja, quem é a interna aqui? A base, guys, é tecnicamente simples. Você olha para o expoente, é o 7. Sem ele é a base. Então, sem o 7 aqui, nós temos todo esse termo dentro do parênteses, o x mais 1. Nosso x mais 1 é a base. Tá? Ou seja, nosso x mais 1 é o que? É a nossa interna. Então, função potência, a base é a função interna. Acabou. Mas tem uns detalhezinhos que a gente tem que comentar. Se eu mostrar essa função para vocês, a gente já usou tanto seno, vamos dar uma oportunidade para a secante. Aí eu pergunto de vocês, que tipo de função é essa? Essa aí é a função trigonométrica secante. Veja um detalhe. Você olha a função como um todo. E como um todo, a gente percebe que tem um bichinho aqui em cima. Ou seja, o que eu tenho aí? Eu tenho uma potência. Por eu ter uma potência, função potência. Pronto. Então, essa aqui é a função, potência. E aqui é com expoente 3. Aqui é com expoente 7, com expoente 5. Pergunta: quem é a interna? Ora, na função potência, para eu olhar a interna, eu só olho para a base. Então, ou seja, vou ignorar esse bichinho aqui, o expoente. Quem é a interna? A interna é a nossa secante de x. Então, a secante aqui, ela não entra
dar nome à função, para dar nome ao tipo, para mandar na função para ser a mãe. Nossa função mãe é a potência. E a secante de x será a interna. Porém, nós temos um detalhe importantíssimo aqui. Guys, potências de trigonométricas tem um padrão para se escrever e não é esse. Uma potência de trigonométrica, normalmente, o expoente, e isso é importantíssimo. Isso aqui eu quero colocar um alerta aqui na tela. Alerta, porque senão depois você vai ver e não vai entender direito. Em funções trigonométricas, o expoente, em potência de trigonométricas, isso aqui é uma potência de uma trigonométrica. O expoente, nós não costumamos colocar ele aqui em cima. Nós costumamos colocar ele em cima do nomezinho aqui, do nome da trigonométrica, do nome símbolo. Então, nesse caso aqui, o nome símbolo é o sec. Portanto, esse 3 de cima eu costumo colocar aqui. E nossa função fica assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa função e essa função são a mesma coisa. Só é a maneira de escrever. O padrão de se escrever potência de trigonométrica é assim. Assim seria mais fácil de você compreender a uma primeira vista. Porque depois você percebe que aqui é mais simples de escrever. Então, quando você vê algo desse tipo aqui, não confundir. Apesar, professor, mas aparece a secante primeiro. Aparece a secante primeiro, mas ela tem um expoente. Então, a minha função aqui não é secante. Is not secant. Não é secante. A minha função aqui é a função o quê? Potência, só por causa desse bichinho aqui. Então, a função potência elevado a 3. Quem é a interna? A interna, para eu olhar para a interna, eu vou ignorar os points. É a secante de x, que é interna. Ok? Posso dar um outro exemplo, então, de função potência. Se a gente vê a seguinte função, cosseno de elevado a x. Essa função, naturalmente, é uma função trigonométrica. Que tipo? Cosseno. Mas, quem é interna? Exponencial. Mas, se eu tiver aqui um 8, já era, deixou de ser trigonométrico. Por causa desse expoente passou a ser função potência. E quem é a interna? É a exponencial? Ops, a interna não é função exponencial. A interna é a exponencial é interna do cosseno. Quem é a função mãe aqui? Quem dá nome é a potência. Então isso aqui, guys, função potência. Agora eu vou perguntar de voz. Quem é a interna? A interna continua valendo a mesma regra. Risca esse bichinho aqui, ó. Ou melhor, apaga. Pronto. Quem é a interna? Tá aqui a interna. O representante da interna. A interna é toda a função sem o expoente. Então eu vou pintar de azul. A interna vai ser o cosseno da exponencial. O 8 foi. O 8 não era para ir. Foi do mesmo jeito. Não tem problema não. Problema não. A gente pega ele e pinta e faz ele de preto. Tá aqui. Então, em azul eu apresento a vocês a interna. Então quem é a interna da nossa função é cosseno da exponencial. Ou seja, a nossa interna é uma função do tipo cosseno, que por sua vez também tem uma interna que é exponencial. Então tenho duas internas aí. Exponencial é a interna do cosseno e cosseno é a interna da função potência. E pronto, guys, então, finalizamos. Essa trigonométrica é um caso especial, as outras é potência comum. E aqui finalizamos os tipos de funções elementares. O próximo vídeo vai falar das combinações algébricas dessas funções.